Graça e paz, um bom dia, mais um precioso dia na presença do nosso Senhor e Salvador. Meu nome é Alan Conte Júnior e eu sou da Primeira Igreja Batista Bíblica no Jardim Paraíso e eu estou muito contente de estar aqui com você mais essa manhã compartilhando o que o nosso Deus tem falado através das suas santas escrituras, das suas sagradas escrituras. E nesse momento eu gostaria de compartilhar com você um pouquinho do que ele tem falado. Vamos então meditar no nosso texto de hoje, no livro de Jeremias, seu capítulo 5, versículo 19. Encerramos, nossa meditação no livro de João, capítulo 1, e vamos meditar agora em uns 5 versículos, mais ou menos deste livro aqui, de Jeremias, seu capítulo 5, 4 ou 5 versículos, se eu não estou enganado, são 5. E vamos meditar e entender um pouquinho do que Deus falou através do profeta Jeremias àquele povo. Vamos ler então, Jeremias 5, 19. Diz o seguinte: E sucederá aqui, quando disserdes, por que nos fez o Senhor nosso Deus todas essas coisas? Então lhes dirás, como vós me deixastes, e servistes a deuses estranhos na vossa terra, assim servireis a estrangeiros, em terra que não é vossa. Durante os anos anteriores ao cativeiro babilônico, e durante o próprio cativeiro babilônico, viveu Jeremias, um grande profeta levantado por Deus, para um tempo onde não existia a Bíblia, e é por isso que existiam os profetas, traziam a revelação de Deus, falada. Hoje, pela graça de Deus, temos a Bíblia, que vai trazer a nós a palavra de Deus escrita. Já não se faz mais necessário os profetas, como o próprio Cristo vai dizer, lá quando ele veio, que ele veio para cumprir a lei e os profetas, e que os homens profetizaram até João Batista. Então, passando para o nosso pensamento, ainda que os profetas acabaram, ficou uma mensagem, principalmente essa de Jeremias, que ela é tão atual quanto foi no dia em que foi proferida pelo profeta. Diz o seguinte: é triste pensar quando nós olhamos para isso, diz o seguinte, quando nós olhamos para isso, é triste pensar que o mesmo problema que aqueles homens e mulheres tiveram no passado, nós vamos ter hoje. Esse texto que nós lemos aqui, ele trata, e obviamente fica explícito isso, da idolatria de Israel, mostrando que Deus é justo, porque Deus vai permitir o cativeiro babilônico, em justiça a sua própria lei. Porque na lei que Deus entregou aos homens, na aliança que ele fez com os homens, ele deixou uma coisa bem clara, que ele exigia obediência. E um dos preceitos era, não terás outros deuses diante de mim. Êxodo 20, versículo 3. Infelizmente, nós sabemos que Israel caiu muitas vezes em idolatria. Enquanto seguiam a lei de Deus, obedeciam a tudo que ele mandava, seus estatutos, por exemplo, havia prosperidade na terra, havia segurança, havia paz. Quando, porém, esses homens caem naquele velho pecado que eles estavam acostumados, a idolatria, eles quebram o pacto com Deus. Isso pode ser visto como uma traição matrimonial, ou seja, sua esposa traindo você, seu marido traindo você, que era mais ou menos como Deus via. Deus era o marido, o esposo, e o povo de Deus ali era a noiva, de igual modo é vista a igreja hoje. Quando, porém, então o nosso Senhor, o Deus, ele levanta homens, no caso deste momento foi Jeremias, para avisar o que eles estavam fazendo de errado, para que o pecado não fosse, para que o julgamento não fosse quase que sem aviso, Mas então ele avisava, e quando passava o tempo determinado que ele havia escolhido para aquele homem continuar profetizando, continuar fazendo, falando, tentando chamar a atenção do povo, então Deus vem e aplica um julgamento que ele mesmo havia dito por aquele profeta. Agora, quando você olha para o seu coração, e eu falo de você que me escuta, o nosso Senhor, o Senhor que nós proferimos servir, é realmente o Deus do seu coração? Ou você e eu simplesmente falamos que sim, mas vivemos uma vida que demonstra o contrário? Existem tantos deuses hoje quanto existiram no passado. Podemos citar alguns para ficar bem entendido quais são os deuses hoje. Talvez eles mudaram somente de nome, mas existem muitos como dinheiro, orgulho, trabalho, família, cônjuge, filhos, casa, carro.
Existe uma infinidade de deuses que podemos criar dentro de nós. O eu tem homens e mulheres que se idolatram. Porém, eu acredito que esses sejam os mais comuns, ainda que não seja uma lista de longe, não seja uma lista exaustiva de forma nenhuma. Nós devemos, entretanto, olhar para essas situações que nós vivemos, e compreender que o que Deus ele vai querer de nós em todas as situações é simples. Que nós nos esvaziemos de nós e nos enchemos dele. O maior desejo de Deus, do nosso Senhor, em nossas vidas, é olhar para os nossos corações e ver os vazios. Interessante, né? Vou exemplificar para ficar mais fácil. Sabe quando você muda para uma casa nova e aquela casa não tem móvel nenhum? Você precisa comprar móveis para aquela casa. Jesus, ele quer encontrar o seu coração da mesma forma, sem nada, zero, para que ele preencha o seu coração com o que ele desejar. Ele deseja ser o centro do seu coração, o centro de tudo. Não uma coisa a mais em meio às muitas que você talvez tenha no seu coração. Israel passou 70 anos servindo os babilônios no cativeiro, por pura desobediência a Deus. Conhecia os estatutos, conhecia as leis, e principalmente conhecia o amor e a justiça de Deus. Então, se no seu coração e no meu coração não existir somente Deus, ele vai nos entregar os nossos cativeiros, para que soframos e aprendamos que não devemos ter outros deuses além dele. Por quê? É fácil. Por tantos motivos, mas principalmente porque ele pagou o preço por mim e por você numa cruz. Foi humilhado, ridicularizado, sofreu e chorou, mas não desistiu de nós. Então que possamos a cada dia entregar a ele um coração do agrado dele. Nós não conseguimos fazer isso por nós, mas eu tenho certeza que ele estará pronto a nos conceder isso, enquanto nós o buscarmos de todo o coração. Amém? Vamos encerrar esse momento com oração? Oremos então. Deus eterno, Deus santo, Pai querido, te peço perdão por todos os nossos pecados e erros. Peço perdão por aqueles que nos ouvem, ó Deus, pelos erros e pecados. E que possamos, ó Deus, buscar um coração igual ao teu, Pai querido. Que possamos, ó Deus, ter somente um Deus nos nossos corações, que é o Senhor. Que sejamos, ó Deus, homens e mulheres que buscam, ó Deus, somente a Ti. E que o nosso coração, ele idolatre somente ao Senhor. E que somente seja o Senhor, o nosso Deus, eternamente, o nosso maior tesouro, Pai querido. Eu te louvo por tudo. Peço que o Senhor abençoe a todos nós. Nos dê uma continuidade de semana, nos dê bons momentos contigo e que possamos sempre levar a tua palavra para onde formos. Eu te louvo por tudo, por Jesus. Amém. É isso aí. Agradeço você pela companhia. Que Deus te abençoe, abençoe seu dia, abençoe tudo que você for fazer hoje. É isso aí. Fica com Deus. Falou!